Você segue o preceito que é estipulado no seu terreiro? Ou você acha que é uma baboseira, um monte de regras arcaicas que você não tem que seguir, isso tem que ser revisto porque não faz sentido atualmente seguir tais regras? Pois é, segue comigo porque o assunto de hoje é preceito e se você é visitante de terreiro, médio de terreiro ou sacerdote, você precisa ver esse vídeo até o final. Vem comigo! Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote mestre de Umbanda e Quimbanda e hoje nós vamos falar sobre preceitos. Mas antes de começarmos, eu peço que você já se inscreva no nosso canal se não é inscrito e garanta o seu like. E se você quiser participar das decisões de assuntos que nós tomamos para fazer aqui no canal ou que você quer receber vídeos, aulas exclusivos, clica aqui no botão Seja Membro do canal e você vai participar do nosso grupo secreto, você vai participar nas decisões dos assuntos que nós vamos abordar no canal, fora as aulas que são 100% exclusivas para você. Bom, antes de eu explicar os motivos pelos quais os preceitos existem na Umbanda, precisamos entender quais são esses preceitos que tanto incomoda essa galera nova. Vamos lá. Ficar 24 horas antes de uma sessão sem nenhum tipo de prática sexual, sem ingerir álcool ou qualquer substância química, lícita ou não, que altere seu estado de consciência, não frequentar ou pelo menos evitar frequentar locais, ambientes que estão negativos, como bares, boates e outros. E por fim, comer carne vermelha. 4 preceitos básicos que todo terreiro de Umbanda, Quimbanda e às vezes até o Candomblé utiliza para que você, médium, frequentante, esteja seguindo 24 horas antes de estar num terreiro de Umbanda ou Quimbanda, que seja a religião. Mas qual é o problema de seguir esses preceitos? Não sei. Mas antes de eu te julgar, porque não é a minha intenção julgar o seu argumento, e sim te mostrar os meus argumentos como sacerdote do porquê é importante seguir esses preceitos, eu peço que você fique atento às coisas que vamos aqui destrinchar. Primeiramente, o preceito somente é de 24 horas, antes de uma sessão de Umbanda. Então, você está se consagrando um dia para executar a sua bênção espiritual. Ou seja, você tem 7 dias na semana, a qual 6 são destinados a você, a sua vida social, emocional, trabalho, escola, tudo na sua vida. São 6 dias. Enquanto isso, você dedica um dia à sua espiritualidade. Então é mais do que justo que esse um dia seja cumprido tudo aquilo que essa espiritualidade lhe pede, para que você tenha a melhor experiência possível. Já pensou se você que está fazendo a sua faculdade, o seu curso técnico, ou que você está fazendo os seus cursos preparatórios, você não aceita as regras dessa escola? E você não frequenta na hora certa, não faz o que o professor pede, no final, você não vai reprovar? Vai. E você vai ter que repetir todo ano novamente, não vai? Vai. É a mesma coisa no terreiro de Umbanda. O que nós estamos falando, olha, o caminho para que você dê certo e você não repita de ano ou reencarnação é que você siga esses passos. Somente isso. É uma obediência. É uma doutrina. Então 24 horas é o período que nós nos consagramos para a espiritualidade, para que tudo que essa espiritualidade está reservando para nós seja executado. Mas agora, não adianta eu falar argumentos. Eu preciso te mostrar com informações o porquê que essas proibições existem. Porque não adianta também você não entender as coisas que você faz somente por fazer. Nós que somos de culto afro-indígena brasileiro, Umbanda, Quimbanda, Jurema, Catimbó, Candomblé, nós não baseamos a nossa religião na fé. Porque a fé é você crer sem ver, sem sentir, sem nada. Você tem que crer e pronto, acabou, sem questionar. Só que não. Nós vivemos a partir da certeza. Eu tenho certeza que o Espírito vem no meu corpo, ele abraça, ele conversa, ele dá sermão. Quando eu faço uma oferenda, eu tenho certeza que ele está ali, porque eu sinto, eu me arrepio todo. Eu tenho certeza que a voz que eu escuto é de uma entidade, porque não são vozes da minha cabeça.
Então nós não estamos baseados na fé, porque fé é somente crer sem ter informação nenhuma. Nós temos certeza. Então, para que essa certeza seja real na sua vida e não um sintoma de esquizofrenia, você tem que seguir tudo que essa espiritualidade que você se propôs a seguir pede. Mas também é justo que você tenha as informações adequadas. É por isso que eu vou te explicar uma por uma. Vamos lá. Bom, comer carne vermelha. Essa é o preceito que todo mundo questiona logo de começo. Você tem 2 motivos por que você não deve consumir a carne vermelha antes de uma sessão. Primeiro motivo, e esse para mim é o mais importante. A carne vermelha é uma carne indigesta. O seu estômago, o seu aparelho digestivo não foi criado por nenhuma divindade para poder consumir em excesso a carne vermelha. E excesso que eu falo é mais do que 100 gramas. E um bife geralmente tem 200 para 300 gramas para mais. Então a gente, quando vai num churrasco, a gente não come 100 gramas de carne. A gente come quase meio quilo de carne para mais. Essa carne é indigesta. Justamente as churrascarias te oferecem limonada, te oferecem abacaxi, para que essa carne seja digerida mais rápido, para você poder comer mais e logo pagar mais na churrascaria. Entenda que ela vai demorar quase 48 horas no seu estômago para ser digerida de forma natural. Quando você vai para um terreiro e você passa por um processo de incorporação, e esse processo pode ser acrescentado fenômenos como desobsessão, descarrego, limpeza, e a sua entidade ela pode girar, a sua entidade ela pode se manifestar de uma forma tão forte que vai mexer com o seu estômago e você vai fazer automaticamente o que? O regurgito da substância que você consumiu o dia inteiro, que foi a carne vermelha. Então, para evitar que você passe mal na sessão, você não deve consumir a carne vermelha. Fora que é uma carne que tem muito sangue. Se for comparar os demais animais que nós consumimos, a carne vermelha é aquela que mais contém sangue. E no contexto espiritual, o sangue ele é ritualístico, então não pode ser aderido de forma nenhuma ao seu corpo antes, durante ou depois de uma ritualística de forma errônea. Então o sangue sim é um fator menor, mas ele pode alterar muito a sua energia. O segundo motivo da carne vermelha é mais moral, porque você está consumindo um animal que é muito semelhante à anatomia biológica do ser humano. Além do porco, o gado também tem uma anatomia biológica muito semelhante. Não estou falando que é igual, é semelhante à do ser humano, principalmente na parte cerebral, aonde ficam as memórias, as emoções, os sentimentos. Então, uma corrente de pensamento espiritualizada vê que a carne vermelha registra muito sofrimento ao abaixo desses animais, visto que a maioria nem sequer tiveram o prazer de degustar um pasto na vida. Foram criados, nasceram, criados, engordados, abatidos dentro de um sistema de escravização mesmo desses animais. Então esse sofrimento todo é registrado nessa carne e quando você o consome, pode sim alterar o seu estado de energia para o inatural, porque você está consumindo sofrimento puro. É uma corrente de pensamento espiritualista que nós também aceitamos, mas o argumento principal é sobre o seu estômago e, de fato, não só sobre o sofrimento do animal, visto que depois eu vou falar mais sobre isso, mas o animal então tem que englobar todos os animais, porque todos de fato sofrem sobre isso. Então, para finalizar, 24 horas antes não se come carne vermelha. É preceito. Vamos lá. O segundo preceito que o pessoal reclama muito é sobre as práticas sexuais. Queridos, a Umbanda ela é baseada em uma cultura indígena e uma cultura banto, que tem cosmovisões bem diferentes do ocidental, do catolicismo europeu, que vê pecado em tudo, aquela coisa toda. Na Umbanda e na Quimbanda, a qual sou sacerdote e vejo isso na minha família durante muito tempo, 4 gerações não é pouco tempo, que o sexo
de forma nenhuma é visto como algo negativo. E não importa o tipo de sexo, tá? Claro que nós não estamos englobando os sexos criminosos. Estamos falando de um ato sexual comum entre pessoas comum. Homem com homem, mulher com homem, não importa. O que importa é o ato sexual. Para a corrente que lê a Umbanda como um fenômeno espiritual energético, nós entendemos que o ato sexual é um ato de descarrego das energias que estão na sua reserva energéticas, que são os 3 chakras que dão base ao seu corpo. Sim, chakras e bases, porque são vários. Nós temos o chakra base, que é aquele que está no topo do seu corpo, o chakra sexual e o chakra umbilical, que são os 3 chakras que te mantêm presos a este mundo físico. E eles têm um sistema de filtragem e reciclagem de energia e também de descarrego de energia. Uma vez que a energia negativa ela é jogada para a terra através do chakra base, o chakra sexual vai fazer essa transmutação de energia a partir do ato sexual e o umbilical vai fazer a reciclagem de toda a energia negativa natural que atravessa todo o seu sistema energético, certo? Esse sistema vai armazenando energias que você vai poder usar para um outro ato. Na vida comum, essa energia ela é reservada no corpo energético para ajudar o ser humano a procriar. Por isso, o chakra sexual ele é muito importante, porque ele é o chakra que vai ajudar na procriação da raça. Então, no ato sexual, há a copulação do óvulo, do espermatozoide, aquela coisinha toda que você já sabe. Então, essa energia que vai ser transmitida ali vem dessas reservas energéticas. Só que nós somos seres que não estamos somente para procriar. Estamos aqui também para viver uma experiência de desenvolvimento espiritual. Então, essa reserva energética vai ser usado fora da sexualidade, fora do ato sexual, como reservas para atos mediúnicos. Então, quando você vai dar um passe, saiba que a energia que você está dando esse passe, esse benzimento, essa magia, esse feitiço que você está transferindo a sua energia para ativar aqueles elementos, saiba que está vindo dessa reserva. Só que essa reserva, como diz o nome, ela vai esvaziar, vai acabar. Então, quando a entidade, o terreiro, pede para você ficar 24 horas sem fazer nenhum tipo de ato sexual, é para que as suas reservas estejam em dia, estejam preenchidas, porque você vai precisar delas na hora de estar no terreiro. Quando você não está com essas reservas em dias, você está sem proteção, você está sem uma reserva, uma energia que vai ajudar no processo de incorporação, que vai dar ligação à energia do próprio terreiro. Entenda que, sem essa energia reservada, a entidade, se conseguir se manifestar, ela vai passar a usar a sua energia natural. Então logo você vai ficar muito cansado. E esse cansaço vai virar doença, porque está tirando uma energia que está nutrindo o seu corpo biológico. Então você vai sofrer sim por causa disso. Entenda que isso também não ocorre por causa de uma incorporação. Ocorre também por causa de um feitiço, de uma magia, de uma oferenda, qualquer tipo de manipulação energética que você não se preserva antes, você está usando da própria energia natural do seu corpo que está migrando da sua saúde para a sua magia. Por isso que eu falo, macumbeiro morre cedo se não tem conhecimento. O feiticeiro burro morre cedo, morre precoce, porque ele não sabe de onde tirar energia, ele não sabe de onde está saindo energia, ele está migrando a energia da saúde dele, que mantenha o corpo dele funcionando, para um feitiço que às vezes ele cobrou uma mísera 50, 10 reais para fazer, ou 100 reais, que seja, eu acho que dinheiro não paga esse tipo de coisa, e tá ali perdendo. É por isso que você tem que ficar 24 horas antes, sem nenhum tipo de prática sexual. Jéssica, a masturbação pode? Não! Também não pode. Uma vez que você está fazendo esse desgaste energético, não importa o tipo de ato sexual, você está esvaziando as suas reservas de energia. Então, seja com outras pessoas, seja sozinho, não existe um contexto de sexualidade
que vai permitir que essa energia fique no seu corpo. Então, evite. Uma vez que você está fraco, saiba que você vai ser o elo fraco da corrente mediúnica naquele dia de trabalho. O terceiro preceito é sobre bebidas e drogas que alteram o seu estado de consciência. Sim, altera o seu estado de consciência porque existem drogas que não alteram o seu estado de consciência, então não vai entrar neste preceito. Por exemplo, cigarro, tabaco, charuto e até mesmo o próprio rapé, que é feito de folhas de tabaco. Mesmo o rapé não sendo considerado drogas, mas por ter tabaco a gente já aciona aqui porque tem muita gente que faz uso. Entenda que qualquer droga, seja ela lícita ou não, que altere o seu estado de consciência, não deve ser utilizado 24 horas antes de uma sessão, seja de umbanda, quimbanda, catimbó, jurema, não importa. Se você vai estar num estado de energia espiritual alterada, você não pode ter a sua mente mexida, porque você pode entrar muito facilmente no animismo, você pode muito facilmente abaixar as suas vibrações, o seu nível energético. Você vai ser um alvo facinho para um quiumba, um zombeteiro, para uma larva espiritual ou qualquer tipo de espírito indesejável que você com certeza não vai desejá-lo em seu corpo. Então, para evitar que você sofra danos espirituais, você não pode ter a sua mente enfraquecida. Não só o álcool, mas muitas drogas mexem com seu estado de consciência, e não só em 24 horas, mas tem drogas que até em 78, até 42 horas demoram para sair 100% do seu organismo. Então, primeiro, se você é um bandista, quimbandista, se você é candomblessista, você não deveria estar usufruindo de drogas. Segundo, se está, procure tratamento. Terceiro, se mesmo assim não consegue se livrar dela, não a utilize antes da sessão de umbanda. E pior, não utilize no terreiro, porque sabemos que tem muita gente que vai no banheirinho, dá aquela cheiradinha e volta pro terreiro. Isso não pode, isso é completamente abominável. Então, se você conhece alguém que faça isso, denuncie, porque na hora que a bomba estourar, vai estourar e vai atingir todo mundo, não vai atingir somente aquela pessoa. Quando nós falamos de terreiro, estamos falando de comunidade. O que afeta um, afeta todos. Então fica muito atento a essa questão das drogas e das bebidas. Depois que acabou a sessão, aí, meu querido, depois que você passa pelo portão, é o que você faz, impacta somente a sua vida social. Mas num contexto espiritual, por favor, esse é um preceito de suma importância para a sua própria segurança espiritual e energética também. Então, 24 horas antes, nada de bebida e nenhum tipo de droga, lícita ou não, que altere o seu estado de consciência. E para finalizar, evitar locais de presença negativa, de energia negativa, de circulação de energia negativa. Por que evitar? Porque existem pessoas que trabalham nesses ambientes. Bares, boates, hospitais, cemitérios, são locais que têm um nível de energia muito denso, seja ele negativo ou não, mas tem um nível de energia denso demais. E quando você está mais do que 2 horas no ambiente, você passa a absorver a energia daquele ambiente. Então você está sim absorvendo as energias negativas que tem naquele ambiente. E saindo de lá, você vai para onde? Para o terreiro. Fazer o quê? Incorporar, doar energia para outras pessoas. Você vai estar doando energia de quê, querido? De doença, de vício, de obsessor? É esse tipo de energia que você vai doar? Então, nós evitamos. Então, se eu evito, eu estou cada vez menos influenciado por essas energias. Se eu trabalho, se eu não posso evitar, então eu tenho que comunicar ao meu sacerdote, e ele vai administrar ou patuá, ou magia, ou um banho para você tomar, para que você que está nesse ambiente, seja descarregado dessa energia e passa a ter um outro tipo de energia quando estiver na corrente mediúnica, que aí é um banho diferente daquele que é reservado no terreiro para todos os outros médios que não vivem essa realidade. Mas se você pode evitar e não evita, saiba que está errando conscientemente, porque você está se tornando um elo fraco e pode afetar muita gente por causa de um erro mesquinho.
Não faz diferença na sua vida ficar 24 horas sem ir a um bar, sem ir a uma boate. De repente, por um motivo de emergência, você precisa ir sim para um cemitério, para um hospital, para um necrotério, mas são casos raros, ninguém frequenta esses ambientes. Já os outros ambientes, que geralmente são ligados aos prazeres, ao entretenimento, não vai mudar a sua vida ficar um dia sem ir lá. Não vai. Então evita ir lá, para que você tenha todos os resultados positivos que a sua religião possa te garantir. Então, esses foram os preceitos que basicamente eu vejo todos os terreiros exigindo que os seus médios sigam. Então não são coisas assim terríveis. Se você vai na religião judaica, são mais de 600 preceitos. Se você se torna evangélico, cristão, católico, são milhares de preceitos que você tem que seguir para você não pecar. O tempo todo. Quando você vai para o hinduísmo, para o budismo, para o taoísmo, também é um monte de preceitos que você tem que seguir para você não errar e para você obter essa segurança, essas bênçãos que essa espiritualidade, essa religião está te oferecendo. Por que na Umbanda, que tem 5 preceitos, não pode seguir? E é só 24 horas antes. Depois que acabou a sessão, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. É só antes. Mas por quê? Eu te expliquei os motivos pelo qual esses preceitos específicos existem. Mas e o porquê que tem que ter esses preceitos antes da sessão de Umbanda? O terreiro, como eu já expliquei diversas vezes, ele é um mecanismo de energia. Nós temos vários fundamentos: porteira, cancela, tronqueira, casa das almas, cruzeiro maior, cruzeiro menor, temos cruzeiro branco, cruzeiro negro, temos quatro cantos, temos aruanda, temos congá, congá oculto, altar, temos firmeza de entidades, assentamento de entidades, e tudo isso é para que o terreiro ele vibre uma energia radiônica para que os médios, ou seja, a corrente mediúnica que está ali, possa trabalhar, possa doar a sua energia para as pessoas necessitadas e assim obter resultados como bênçãos, como pedidos atendidos, como cura, como desobsessão, como livramentos, muitos fenômenos que podem acontecer dentro de um terreiro. Se o terreiro não te fornece a energia, ou seja, não tem os fundamentos, você está tirando energia da onde? Para doar do seu corpo, certo? Então nós não queremos que você se sacrifique pelos outros. Então nós, num consenso, como médios, nos reunimos para firmar nossa corrente, ou seja, nos unirmos como um único corpo em um terreiro que foi preparado para essa manifestação e juntos possamos gerar essa carga energética e doar sem nos afetar. Quando você, que é um elo nessa corrente, não se preparou antes, primeiro, você é um elo fraco. Então, se essa corrente romper, vai romper em você. E isso é horrível para médios de transporte e médios que são abertos para cargas negativas. Por quê? Vai tudo para você. Então, se você é médio de transporte e médio de descarrego, então toma muito cuidado com seus preceitos, porque o alvo é você. Caso contrário, se você não segue o preceito, mesmo assim você está enfraquecido. Então, em caso de demanda, se cair uma feitiçaria, se manifestar um quiumba, um zombeteiro, um obsessor ali, ele vai tomar o corpo da pessoa mais fraca. Então vai tomar o seu corpo e vai prejudicar toda a corrente que será quebrada. Esse é um fator. O outro fator é que você sendo médio, você é um filtro. Toda energia, ela vem do alto, ela vem do mundo espiritual, ela é distribuída para o terreiro. E o terreiro tem um sistema que a gente vai considerar que é o congá, que ele vai soltar essa energia no ar para que você trabalhe. A sua entidade, ela tem o dever e a obrigação de pegar a energia, segundo o que ela vai fazer, para trabalhar. Então, quem vai direcionar a energia, as energias que estão no ar para uma pessoa é a entidade que está manifesta no seu corpo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a energia de cura e vai jogar para dentro de você. E no seu corpo físico, ela vai transmitir para outra pessoa. Então, você, como filtro dessa energia, como transmissor dessa energia, se você está sujo, se você está negativo, essa energia que ela pega pura no ar, passa por você
e você transfere para outra pessoa uma energia alterada, uma energia maculada, uma energia que não é 100% aquela que a entidade pegou no campo radiônico. Entenda que você é a ponte entre dois mundos. Se eu saio alvo de um lado, atravesso você, que é uma ponte suja, eu vou chegar do outro lado como? Sujo. Eu entro alvo e saio sujo. Entenda que a energia é o mesmo processo. É por isso que as 24 horas que se pede não é para alterar o seu caráter, não é para alterar a sua moral, não é para te deixar mais iluminado. É para que você, como sistema de transmissão de energia, esteja alvo, esteja limpo. Para que a energia que a entidade vai transmitir para aquela pessoa doente que está diante de você, que está precisando de uma cura, ela receba a cura. E não uma energia que vai piorar a situação dela. Aquela pessoa que precisa de um amparo, ela recebe esse amparo natural e não um amparo alterado. E ainda tem a questão de toda energia que rodeia você também faz bem para você. Não pensa que a caridade que você faz na Umbanda é só para o outro. Também é para você. Então, num processo de manifestação saudável de um espírito no seu corpo como médium, faz com que a sua bateria, aquela que eu citei lá no começo, seja recarregada de energias de altíssima qualidade, que é essa energia que é gerada no terreiro. E ela pode processar uma cura em você durante muito tempo. Você já percebeu que quando a gira acontece tudo bem, você incorpora, a entidade trabalha muito bem, o terreiro todo funciona legal, a gira é animada, é gostosa. Você, depois da sessão, você não fica bem? A sua semana não fica boa? Parece que as coisas não abriram, não tem uma nova visão? Pois é, são essas reservas de energia que não é uma energia natural sua. É uma energia de altíssima qualidade que foi reservada ali por causa do terreiro, por causa das radiações. E ela está sendo utilizada pelo seu mentor espiritual para manter você numa vibração alta, para manter você num estado de autocura 24 horas após e pode se prolongar até 7 dias depois. Então você não interrompe isso. Também é bom para você. Também faz parte do seu processo de cura como ser humano dentro de um terreiro de Umbanda. E olha, vamos falar a verdade. Tá tudo bem quebrar o preceito. Tá tudo bem. Não existe problema em você quebrar o preceito. Desde que você avise o sacerdote ou pelo menos os seus padrinhos, se você é uma pessoa batizada, porque essas pessoas vão ficar atentas. Se alguma coisa de ruim acontecer, elas sabem para onde é que ela vai, que é para você, porque você está num contexto de quebra de preceito. Então é muito importante essa comunicação. E segundo, existem dias que você, médium, não está para doar. E tá tudo bem. Você pode ir para o terreiro para receber. Fala, olha, hoje eu não quero participar da corrente. Hoje eu quero somente receber. Eu preciso do passe. Eu preciso do aconselhamento. Eu preciso da meditação nesse ambiente. Mas eu não estou para doar hoje. Tá tudo bem. Você pode fazer isso. Entenda que quebrou o preceito, avisa, senta na cadeira e não vai trabalhar. É de uma responsabilidade danada de você quebrar o preceito e ir para o terreiro. Você aceitaria que o seu médico cirurgião operasse você, sua mãe, seu filho, depois que ele tivesse saído de uma boate e usado drogas a noite toda? Você acha que ele vai passar 12 horas em cima daquele corpo aberto com total atenção que ele deveria ter nesse procedimento que é de suma responsabilidade? Não. E em diversas literaturas de Umbanda e de espirituais, nós vamos ver que muitos procedimentos mediúnicos são semelhantes a cirurgias. Você de preto velho, você de caboclo, chegar uma pessoa e falar que está doente, em estado terminal, qual é a sua responsabilidade daquele caboclo não conseguir tratar aquela pessoa ou aliviar a sua dor porque você não conseguiu manter o seu instrumento sexual dentro de uma calça, dentro de uma saia? Qual foi o problema? Não existe problema. Existe a consequência de tudo isso, porque você vai se agravar por causa de tudo isso, e existe a falta de moral. Você precisa avisar. Se você não está pronto para fazer algo,
Se você não seguiu os preceitos que aquela operação técnica está exigindo, não faça. Se você bebeu, não dirija. É assim que funciona a regra. Então, vamos combinar. Quebrou o preceito, avisa as autoridades, sacerdote, padrinho ou madrinha de seu batizado. Seguiu direitinho, é só seguir a sessão normalmente, sem problema nenhum, e tudo vai dar certo, tá? Temos que entender que somos médios separados, selecionados para prestar caridade àqueles que nos procuram. Mas isso não nos coloca num patamar acima de humanos, acima de seres que também precisam de uma situação que seja diferente espiritualmente. Mas não faça disso a sua rotina, não faça disso o seu desvio moral, não faça disso uma cobrança de trajetória espiritual a qual você mesmo aceitou, porque a Umbanda desde o começo fala isso. Na primeira vez que você pula para dentro de uma corrente, já é te avisado o preceito, então todos sabem, então você aceitou, é um termo que você aceitou, então pelo menos respeite. Respeite, se não é por você, é pelo aquele que você vai atender, estando ali como médium. Mas vamos lá. Além de tudo isso, entenda que a Umbanda, Quimbanda, Jurema, Catimbó é uma religião de hierarquia. Existe sacerdote, padrinhos, madrinhas, existem muitas pessoas que estão ali para organizar o culto. Existem pessoas como eu, que não tem tempo. Eu não vivo somente para a religião, para o terreiro. Eu produzo conteúdo, eu escrevo livros, eu tenho uma empresa para administrar. Então eu não consigo dar atenção a todos os meus filhos de santo. E olha que nem são muitos. Imagina aqueles terreiros que tem muitos filhos de santo. Então eu não consigo dar atenção para todos eles. Então um problema pode aparecer exatamente na hora que a sessão vai começar. Seja um filho de santo que sofreu um acidente, seja alguém que é da nossa corrente mediúnica, que foi para uma UTI, que foi para um hospital, ou que precisa resolver um problema urgentemente. Pessoas da nossa confiança, pessoas da nossa comunidade, que antes de começar a sessão, eu, sacerdote, fiquei sabendo que precisa disso. Então, o que vai acontecer? A gira vai mudar. Se eu me preocupo com a minha corrente mediúnica, com os meus, eu não vou negligenciar um problema daquela pessoa. Nós temos que fazer a sessão acontecer a favor daquela pessoa. Não era para fazer uma sessão de cura naquele dia, era para fazer uma sessão de esquerda. Mas aí eu descobri que você tá na UTI, entrou para uma UTI. E aí, eu vou fazer descarrego? Eu vou ficar escutando mulher reclamando que o homem saiu da casa dela, falando um monte de besteira com os Exus? Ou eu vou virar a gira para os pretos velhos, para as crianças, para os baianos, para os caboclos, girar a favor da saúde desse irmão? O que eu estou tentando dizer? A função da gira daquele dia, a função da sessão naquele dia, pode mudar a qualquer momento. Se mudar, você vai estar preparado? Como você vai estar preparado? Com o preceito em dia. É isso que vai acontecer. E quando eu participava dos terreiros de pessoas mais antigas, somente seu Geraldo, quem leu o meu livro Quimbanda Antiga vai saber quem é esse personagem. O seu Geraldo, ele sempre perguntava assim: vamos fazer uma sessão de demanda hoje, porque essa irmã está sendo atacada por um feiticeiro que é assim, assim, assado. Tá todo mundo no preceito? Ele fazia essa pergunta antes de começar. Tinha uns ou outros que falavam que não. Ele separava num canto essas pessoas. Toda carga energética, toda manifestação que vinha naquelas pessoas. Então, ver um profissional tão habilidoso fazer isso fez com que eu entendesse real que isso existe. Porque uma coisa eu vou considerar que existe, a outra não. Então é de suma importância que a gente também acredite que as forças do mal estão contra nós e que nós, estando no campo de batalha, que é o terreiro, temos que estar preparado, porque a banda pode virar, o congá pode virar a qualquer momento. Você já deve ter escutado algum ponto que fala que o congá virou, que a banda virou. São contextos de mudança de energia. Pode estar programado, tá lá na agenda, bonitinho.
Sessão de criança com preto velho. Ah, que legal, não vou nem fazer preceito, porque é só diversão. Chega na hora, o preto velho vai lá e vira a banda para Exu, para proteger de uma demanda, de uma feitiçaria. E aí, você não fez o preceito, querido. A carga vai toda sobre você. Aí depois você vai reclamar com o pai de santo, você vai reclamar com a sua mãe de santo, você vai reclamar com seus padrinhos. Só que na verdade o erro foi seu, porque você não cumpriu o preceito de 24 horas. Entenda, existe a lei, você sabe dela, existe a informação, existe a consequência e existe o porquê de você fazer isso. Então se tudo der errado, é culpa sua. E quem vai sofrer as consequências é você. Como eu já disse em outros vídeos, nós trabalhamos energia. E energia não é consciente. Energia não tem emoção. A energia é analisada e tratada, manipulada de forma técnica pelas entidades. Então ela sabe aonde pode e não pode meter a mão. Você vai meter a mão em um fio de alta tensão, pensando que Yansan ou Iá vai transferir aquela carga para o astral? Não vai. Você sabe que você vai ser queimado, frito vivo ali. É da mesma forma. A energia radiônica que as entidades utilizam no terreiro não tem emoção, não tem análise de consequência. Então, se você trabalha com essas energias de forma errônea, você vai sofrer consequências, seja agora, seja ao longo do tempo. Mas que as consequências vão vir, elas vão vir. E é por isso que o preceito, ele é muito importante para a Umbanda. E olha que existe o nível Raj do preceito. Existem pessoas que seguem preceitos muito mais radicais. Além desses, acrescentam outros. Quer ver? Primeiro que eles não ficam na rua nas horas grandes. Meio-dia, meia-noite, 6 horas da tarde, 6 horas da manhã. Exatamente nessas horas eles não ficam na rua. Acreditam que são momentos que o tempo ou os tempos mudam, então eles não ficam. Eles também prolongam os seus preceitos para 48 horas, para que tenham certeza da desintoxicação para a execução de seus trabalhos. Geralmente quem faz isso são pessoas que trabalham com cura, com alto nível de cura. Então eles vão fazer um preceito muito mais prolongado de 48 horas. Existem aqueles que não importa a condição, eles não vão para lugares de moral duvidosa ou de transação de energias negativas, mesmo quando trabalham. Eles podem fazer isso, sabe por quê? O adventista trabalha no dia do sábado? Não, ele não trabalha. Em feriados católicos, o católico trabalha? Não. Em feriado judeu, o judeu trabalha? Não. Existem leis que respaldam eles. Então, se você é macumbeiro e você quer ser respaldado por essas leis, saiba que você pode. Consulte o seu advogado. Se você tem no preceito da sua religião que você não pode, você não pode. Assim como o adventista não vai trabalhar ou fazer prova no dia do sábado, você também pode reivindicar essa lei a seu favor. Tá na Constituição, é só consultar o seu advogado. E para finalizar, nenhum tipo de carne. Essas pessoas não comem nenhum tipo de carne. Como eu falei, a questão da dor do animal é uma questão moral, não uma questão energética. Então, se você só não come carne vermelha porque o animal não sofre, então o frango, o peixe e demais animais também tem que ser colocado nessa classificação, porque todos têm cérebro. Se tem cérebro, tem dor, porque o sistema nervoso central existe ali justamente para transferir a dor, para mostrar que a dor é um sinônimo de perigo. Então, todo animal vai sofrer dor. Então, essas pessoas que entendem isso, elas vão estender a sua restrição de carne para todos os animais. Então perceba que a Umbanda ela é bem branda no contexto do preceito em si, porque tem segmentos da nossa religião que são muito mais ferrenhas na questão do preceito e pessoas que vão até mais no nível Raj. Então, se o seu terreiro só segue o básico, você está muito bem servido. Se você vai para o candomblé, por exemplo, que lá os preceitos são muito mais rígidos, entenda os preceitos e se você quer aquela religião, siga-os. Porque a moral está em seguir, em obedecer e não em deixar ou não de fazer porque você acha ou não acha que é certo ou errado. Porque a bonança é boa, mas os preceitos, aquilo que é te exigido, não são bons. Então avalie muito bem porque está mais ligado à sua moral do que de fato a religião
que você escolheu. Bom, no mais, eu não tenho mais argumento nenhum sobre preceitos para te apresentar. Se você concorda ou não, aí é uma coisa que você vai ter que discutir com o seu sacerdote, com seus padrinhos e madrinhas de batismo, porque não será comigo que isso vai mudar. Não foi eu que criei as regras da religião e elas são muito sensatas para que eu as mude. Até porque quem está na linha de frente, quem está recebendo toda a carga energética na hora da sessão, sou eu. Então, como sacerdote, eu prefiro que a minha linha de frente, os meus soldados, os meus médios, estejam bem. Porque se eles caem, o próximo a cair sou eu. Então, eu prefiro que você siga o preceito sim. Bom, eu sou Gesley Alves, mestre sacerdote de Umbanda, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Bom, espero que você tenha entendido. Mas se você porventura tem uma opinião diferente ou quer acrescentar alguma coisa, comente aqui. E principalmente, comente se existe algum preceito que você segue na sua casa que eu não citei aqui. É muito importante e eu quero saber sobre isso. Então deixe seu comentário que é muito importante. Pessoal, garanta o seu like, gostou do vídeo, se inscreva no canal. Quer participar aqui da corrente dos vídeos, decidir assunto, receber assuntos exclusivos, vídeo aulas exclusivos? Seja membro também, mas o mais importante, compartilha com seus irmãos de fé, compartilhe nas suas redes sociais e ajuda esse vídeo pulverizar pela internet. E esse foi o vídeo de hoje. Até mais!